Muito boa tarde! Estamos iniciando mais um episódio dessa série de aquecimento que a gente está fazendo pré-maratona, Destrava e Cicatrização de Feridas, onde você vai aprender a ser referência no tratamento de feridas. Essa maratona que vai do dia 31 de outubro até o dia 4 de novembro. E para você que não se inscreveu ainda, se inscreva no meu link na bio. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Eu fico feliz, apesar de estar doente, eu fico feliz quando vocês vão entrando e me dando boa tarde, que aí eu já fico animada. E eu acho que vai dar certo, porque eu tomei um, antialérgico agora, o Alegra, então eu acho que agora vai, viu? Porque eu estava aqui que não conseguia nem falar, espirrando, 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 incontrolavelmente. Eu disse, como é que eu vou fazer a live desse jeito? Mas estamos aqui agora, porque com o Alegra já me deu um ânimo aqui bem maior. Estou corizando que sou. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vai falar, vamos ver se é possível prevenir lesão por pressão, né? O que é que vocês acham? Vocês têm muita dificuldade no ambiente de trabalho de vocês para prevenir essas lesões por pressão. O que é que vocês acham? Vamos lá. Vamos chegando. Já tem 12 pessoas, já dá para me responderem, né? Vamos me responder aí todo mundo. Quem tem dificuldade aí de prevenir lesão por pressão? Oi, Fernanda. Boa tarde, minha gente. E aí a gente vai ver se vamos responder, né, essa pergunta, se é possível prevenir ou não essas lesões por pressão aqui hoje. Muito bem, Anderson, podemos sim, né? É difícil, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente tem realmente muita dificuldade. Até orienta, mas tem pacientes que são bem teimosos. Tem a família, né? A gente tem uma dificuldade grande, mas a gente tem uma dificuldade, inclusive, também do quadro clínico do paciente, principalmente na UTI, né, Nanda? Quadro clínico do paciente, a gente às vezes tem essa dificuldade, porque a gente não tem como se sobrepor, né, a algumas questões que o paciente esteja, principalmente dentro da UTI, que eu vou falar aqui também para vocês. E a gente tem dificuldade também com alguns colegas, né? Não vamos deixar também a nossa responsabilidade de lado, né? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer a continuidade exatamente de cada plantão, se trabalha de um jeito e a gente não consegue dar continuidade, né, à prescrição de uma prevenção de LPP. Então, depende muito do profissional também que está assistindo aquele paciente. É claro que a gente também tem as dificuldades, né, que todo mundo da enfermagem passa por isso. Eu não conheço poucas pessoas que são da enfermagem que nunca trabalharam com excesso de trabalho, sobrecarga, né? Isso, Renilda, sobrecarga de trabalho, que tem muito. O que mais a gente vê na nossa área de enfermagem é sobrecarga de trabalho. Então, claro que a gente também tem muito trabalho a fazer e às vezes é humanamente impossível a gente dar conta de tudo, né? Mas também tem os casos de que sim, é possível, dá para fazer, se organizar, também dá para fazer toda a prescrição da prevenção e às vezes a gente não faz, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho mais aqui para vocês conhecerem como é que a gente pode fazer essa prevenção. E quanto mais a gente conhecer, que são medidas simples, né? Quanto mais a gente conhecer, mais a gente pode ir aplicando no dia a dia da gente, né? Então, eu também quero a participação aí, graças a Deus vocês estão aí participando, que eu vou fazer um monte de perguntas aqui para vocês, que eu quero ver qual é o conhecimento de vocês, viu, hoje. Não vou falar sozinha não hoje, viu? Ó, tá vendo, Márcia? Trabalho como técnica de enfermagem com 68 pacientes e 2 cuidadoras. Ó, tá vendo? É impossível. Nesse caso, é impossível, né? A gente fica de mãos atadas, realmente, com as políticas públicas e privadas, né, de alguns gestores, que fazem uma coisa dessa, né? Porque, assim, não estão só prejudicando o profissional, né, de enfermagem, estão prejudicando os pacientes.
Então, como é que se atende numa instituição de saúde o paciente dessa forma, né? É difícil, né? É bem complicado. E aí a gente vai começar aqui já dizendo para vocês como é o que é a lesão por pressão, né? Claro que pelo conceito todo mundo sabe o básico, né? Todo mundo sabe que é uma lesão em cima de uma proeminência óssea, né? A gente tem as proeminências ósseas no corpo, todo mundo tem. E nessa proeminência óssea, como ela se sobressai das outras regiões que não têm proeminência óssea, quando a gente faz a pressão, que é o peso do corpo, junto com outra superfície, no caso o colchão, ele fica com essa pressão durante muito tempo, então pode ocasionar a lesão por pressão, né? Todo mundo aprende isso no curso técnico, na faculdade, né? Aprende esse conceito. Então, esse é o conceito principal. Claro que existem fatores de que a gente vai levar em consideração, que é o microclima, ou seja, a umidade da pele, que também vai influenciar, né? A temperatura, né? Se está quente, o ambiente também vai influenciar. E se o paciente tem várias outras comorbidades também vai tudo influenciar. E o cisalhamento e o atrito, que é cisalhamento? Cisalhamento é quando o paciente está naquela posição, a gente posicionou o paciente, certo? Deitado, e aí a gente elevou a cabeceira e elevou também as pernas, né? Por que a gente tem que elevar as pernas? Quem me responde aí, porque a gente tem que elevar as pernas? A gente não eleva só a cabeceira do paciente quando a gente posiciona o paciente no leito. A gente também eleva as pernas do paciente, né? Aí, por que é que a gente eleva as pernas do paciente? Dá um tempinho aí para vocês me responderem, porque tem um delay, né? Aí a gente faz esse posicionamento do paciente, pode ser também um fluxo sanguíneo, mas nesse caso do posicionamento também nesse ponto, é para o paciente não escorregar da cama também, né? É outro ponto, para melhorar também o retorno sanguíneo e também para a gente não fazer com que o paciente não escorregue na cama, tá? Esse escorregar da cama é o que a gente chama de cisalhamento, tá? Essa questão que a gente tá aqui, ó, a pressão, a pele do paciente está aqui e aqui está a superfície, que é o colchão, certo? O paciente, ele está aqui no colchão, no lençol. O que que o paciente faz? Ele começa a escorregar, 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 escorregar. O que acontece? A pele vai ficando e o restante de todo o tecido vai escorregando. Então, esse atrito e esse esticar da pele, ele vai realmente romper os vasos sanguíneos ali. Então, não é só a pressão, né, que a gente faz, é também esse movimento de arrastado da cama, do cisalhamento. Então, isso também vai prejudicar bastante o paciente. Às vezes a gente faz isso posicionando o paciente, a gente mesmo faz isso. Ao invés de posicionar o paciente e elevar o paciente pelo lençol, né, ou pelo lençol móvel, o que é que a gente faz? A gente pega o paciente e puxa ele para cima. Aí a gente está fazendo esse atrito e essa fricção, né? A fricção, como a Vivi colocou aí. Então, tudo isso vai influenciar, né? E é uma besteira, tá vendo? Que é uma besteira a gente pegar o paciente pelo lençol, como a gente aprende na técnica, né? Que a gente aprende isso no curso técnico ou na faculdade, tá? Então, isso é uma besteira, a gente pegar o paciente pelo lençol, que às vezes, o que é que acontece? A gente faz o curso e aí a gente aprende só a técnica, né? A técnica de mover o paciente é pelo lençol, a técnica de colocar o lençol na cama. E aí as pessoas não explicam para a gente por quê, né? Explicam, às vezes acontece, não explicam para a gente por que tem que pegar e movimentar o paciente pelo lençol, né? O que acontece? Por que precisa fazer isso? Porque se a gente pegar o paciente por aqui, ó, né, pela axila e puxar o paciente para cima, a gente vai fazer fricção e cisalhamento e vai aumentar muito a chance desse paciente de abrir uma lesão por pressão, certo?
Então, aí o conceito vem, né, não só da pressão, e a gente vem agregar o conceito de pressão com cisalhamento, com atrito, com microclima, umidade, né, e com as comorbidades do paciente e a temperatura, tá? Então, o conceito a gente já fecha aí. E aí, quem é que me diz qual é a classificação da lesão por pressão? Porque a classificação da lesão por pressão também é muito interessante, a gente gera muita dúvida, né? Os estágios, né? O que acontece com os estágios 1, estágio 2, estágio 3, e aí gera muita dúvida. Eu tenho umas fotos aqui para mostrar para vocês, né? E deixa eu colocar logo aqui para poder já mostrar para vocês, de acordo com a NP que é o consenso, tá? De lesão por pressão. Aí a gente vai colocar aqui para vocês verem qual é o estágio 1, qual é o estágio 2, qual é o estágio 3 de direito, tá? Para vocês não se confundirem nunca mais, tá? Olha só. A gente tem a lesão por pressão estágio 1, deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem. Olha só, a lesão por pressão estágio 1, a pele ainda continua íntegra, tá, gente? Íntegra. Então, não existe lesão por pressão estágio 1 que a pele tenha rompido. Então, se a pele rompeu, a lesão não é mais estágio 1, a lesão é estágio 2, certo? Então, é um eritema, uma hiperemia que não embranquece. O que é não embranquecer? Olha só, isso daqui é não embranquecer. Aqui é branqueável quando a gente faz a digitopressão, olha só. A gente pressiona com o dedo, tá? A gente faz a digitopressão e aqui, ó, ficou branco. Então, aqui é branqueável. Nesse caso aqui, pressionou com o dedo e não ficou branco. Então, é não branqueável. Se é não branqueável, já é uma lesão por pressão estágio 1, tá? Essa lesão daqui, ó, só a hiperemia, que é branqueável, ela pode se tornar uma lesão por pressão? Com certeza. Isso daqui já é o estágio inicial, tá? Agora, não considera ainda a lesão por pressão. Se a gente tiver um eritema que não é branqueável, a gente já considera a lesão por pressão estágio 1, tá? Então, nunca mais vocês vão dizer que lesão por pressão estágio 1 é uma lesão por pressão dessa, certo? Isso daqui não é uma lesão por pressão estágio 1, é uma lesão por pressão estágio 2. Esta daqui é uma lesão por pressão estágio 1. Uma lesão por pressão estágio 1, ela é sem perda da pele, tá? Sem perda da epiderme. Então, se a gente tem uma lesão que tem essa perda parcial, né, da espessura da derme, tá? Da epiderme, é uma perda parcial só, tá vendo? Não saiu a pele inteira, tá? Foi exposta a derme e foi perdido aí somente a epiderme, certo? Então, se foi perdido somente a epiderme, o estágio é 2. Agora, a gente pode aprofundar mais isso, né? Se aprofundar mais isso, a gente já vai para o estágio 3. Então, por mais que a ferida esteja desse jeito, essa daqui a gente já vê logo que é um estágio 3. Mas se a ferida estiver bem pequenininha, com tecido de granulação já exposto, não é a derme que está exposta, a derme já foi rompida, e o tecido de granulação está exposto, o que é que a gente vai considerar? Não vai considerar tamanho, a gente vai considerar a perda tecidual. Então, se houve a perda da derme, aí sim já é estágio 3, tá? Porque já está aparecendo a granulação. Então, pode aparecer granulação, pode aparecer esfacelo também no estágio 3, tá? Só que a gente não tem exposição de mais nenhuma outra estrutura, como no estágio 4. O estágio 4, sim. O estágio 4, a gente tem perda, né? De várias outras estruturas e a exposição também de várias outras. Pode ser exposição de tendão, pode ser exposição óssea, tá? Tem uma série a profundidade fica muito, 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 muito maior, tá?
Uma cobertura para essa foto específica aqui, a gente precisa preencher essa cavidade toda que está aqui. Só que aqui a gente vai precisar debridar, né? Aí a gente debrida isso daqui, pode fazer debridamento de acordo com o que eu falei na live de debridamento, tá? Em todos os métodos e técnicas da live de debridamento. E a gente vai fazer. Primeiro a gente tem que retirar tudo isso, para depois a gente preencher aqui. Pode preencher com alginato, depende da quantidade de exudato. Pode preencher com espuma, pode preencher com hidrofibra, tá? E aí, a cobertura especificamente, a gente vai escolher de acordo com o paciente, com tudo relacionado ao paciente. A gente vai aprender, quem está me seguindo aí, a gente vai aprender também, inclusive na maratona, os erros, né? Os erros que a gente pode cometer na cicatrização de feridas. E, inclusive, um dos erros, né? Eu não vou dar spoiler, mas está gravado, viu? Fica gravado as lives. Eu não vou dar spoiler, mas um dos erros também é muito relacionado a isso, da questão da cobertura, da gente olhar para a ferida do paciente, certo? E aí a gente tem outras classificações, né? Tem a lesão por pressão não classificável. Essa lesão por pressão não classificável é quando a gente vai ver essas lesões assim, ó, que tem uma capa de necrose e a gente não consegue mensurar a profundidade dessa lesão. Se a gente não consegue mensurar a profundidade dessa lesão, a gente não tem como classificar, gente, porque a gente classifica de acordo com a profundidade, né? Lembra? Não é de acordo com o tamanho. Então, se a gente não tem como classificar essa perda, né? Qual é a profundidade dessa lesão, só vai conseguir classificar depois que retirar essa necrose. Então, a gente vai classificar como não classificável, tá? Não dá para classificar. A gente também tem a tissular profunda. A tissular profunda, ela se é muito esfacelo, também pode classificar como não classificável? Sim, com certeza, viu, Jadman? A lesão toda com esfacelo, a gente também não vai conseguir ver como é que está a profundidade dela. Se ela tiver a tampa de esfacelo do mesmo jeito da tampa de necrose seca, a gente também pode classificar dessa forma. Essa daqui é uma tissular profunda, porque vocês veem que ela tem uma coloração marrom ou púrpura, né? Um vermelho escuro, não é aquele eritema do estágio 1, ela é mais escuro. A gente vê que já há necrose aqui, que já tem perda mais profunda, tá? Só que ela não rompeu também a epiderme, tá? Mas aqui sim, aqui a gente vai vai entender que essa lesão é uma lesão com necrose já. É uma lesão mais profunda do que aquela com eritema só. Então, por isso que ela é classificada como lesão por pressão tissular profunda, certo? E também tem a lesão por pressão em membrana mucosa ou associada também aos dispositivos médicos. Essa na membrana mucosa também tem essa classificação e associada a dispositivo médico. Associada relacionada a dispositivo médico, deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês me verem. Associada, a lesão por pressão associada ao dispositivo médico, a gente vai ter toda aquela classificação, né, de antes. Ela pode ser uma lesão estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, mas associada ao dispositivo médico. Por exemplo, uma sonda nasointeral, e aí fez uma lesão por causa da sonda, aqui na narina. A gente vai classificar como lesão por pressão associada ao dispositivo médico, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, certo? E também, por exemplo, um dreno, né? A gente pode ter uma lesão por pressão associada a esse dreno, né? Então, acontece muito também da gente ver, associada à gastrostomia, a gente vê muito também. Então, todos esses dispositivos médicos que que o paciente tiver, se houver alguma lesão ao redor que foi causada pelo dispositivo, a gente vai classificar dessa forma, certo? Então, essas são as classificações mais atuais do consenso internacional, né? Da NPIAP, tá? E aí, como é que eu vou virar também aqui a câmera para vocês verem? A gente vai ver agora como é que a lesão vai surgir, certo? Nessa pele desse paciente. Tanto pela pressão, primeiro pela pressão, como pela fricção e o cisalhamento, tá? A pressão, ó,
A pressão, olha o desenho aqui, como é que funciona, tá? Se a gente faz essa pressão aqui, ó, do atrito e do cisalhamento, aqui a gente vai ver a pressão e o cisalhamento, certo? E aqui a gente vai ver o atrito e cisalhamento. Vamos começar primeiro pelo atrito e o cisalhamento. O atrito e o cisalhamento, lembra do que eu falei no começo? É quando o paciente é arrastado no leito, certo? Ou ele mesmo se arrasta, né? Porque acontece muito dos pacientes não serem totalmente acamados, se mexerem no leito, e é mais difícil ainda da gente conseguir prevenir isso, porque eles mesmos ficam fazendo esse atrito, tá? Então, se o atrito é aqui, ó, causado na superfície da pele, entendo que essa é a superfície da pele, né? E aqui é a parte mais profunda, que é o osso, certo? Aqui é o músculo e aqui é a gordura, tá? E aí, aqui, ó, se o atrito é feito na superfície da pele, então, de cima para baixo, normalmente a lesão vai ser mais superficial. A gente vai ver lesões do tipo do estágio 1, do estágio 2, a gente vai ver esse tipo de lesão. Então, se vocês encontrarem uma lesão estágio 1, estágio 2 no paciente, vocês já podem entender, né, como foi que ela foi formada. Que é isso que a gente precisa entender no paciente, não simplesmente, ele está com lesão, já vou botar curativo, né? Eu vou botar cobertura. Mas entender como é que foi formada essa lesão. Então, mas, Lavínia, a gente está mudando o decúbito do paciente o tempo todo, 2 em 2 horas certinho. O paciente não está ficando muito tempo na mesma posição, não está fazendo pressão. Minha gente, o paciente abriu uma lesão por cisalhamento e não por pressão, certo? A gente chama de lesão por pressão, mas a gente já consegue entender que não foi falha na mudança de decúbito, tá? Que foi realmente a questão do cisalhamento, que pode ter sido na hora da mudança de decúbito, que não se usou lençol móvel, pode ter sido o próprio paciente, tá? Que fez esse atrito ou cisalhamento. A lesão é mais superficial. Quando a lesão ela é por pressão e cisalhamento, a lesão acontece, ó, de dentro para fora, de baixo para cima. Então, começa a acontecer a lesão, ó, aqui dentro. Então, vocês estão vendo o azul mais turquesa aqui em cima? É porque a lesão está aqui em cima, tá? E esse azul aqui, ó, ele ficou aqui mais embaixo. Por quê? A lesão por pressão do osso à superfície, ela começa internamente. E ela começa internamente, como é que a gente vai ver aqui fora? Ela já com a região bem escurecida, a tissular profunda, já com necrose, porque já veio começando a quebra dos capilares aqui e vai acontecendo a quebra dos capilares até a gente enxergar aqui na superfície da pele, certo? Então, a quebra desses capilares vai acontecendo e aqui a gente vê já uma lesão que tem a profundidade do osso, da superfície até o osso, ou do osso até a superfície, da maneira com que ela foi formada, certo? Então, a gente já tem as lesões mais profundas, que vão se tornar lesões estágio 3, estágio 4, tá? E às vezes começam até com a tissular profunda. Então, para vocês entenderem o que é que a gente tem que prevenir, olha só, aqui a gente traz a pirâmide dos fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Isso aqui é o quê? É o aumento da importância de fatores no desenvolvimento, tá? Da lesão por pressão. Então, a gente tem na pirâmide de cabeça para baixo, qual é a base maior dela aqui? Qual é a importância maior de prevenção aqui, ó? Deixa eu segurar aqui o celular direito para vocês verem. Qual é a base maior? O que é que tem aqui? Pressão, cisalhamento, atrito e microclima. Então, isso daqui são fatores o quê? Externos, extrínsecos, certo? Então, a base maior, qual é a importância maior? E o que é que causa mais lesão por pressão? Pressão, cisalhamento, atrito e microclima. Então, isso daqui da base maior, a gente consegue atuar na prevenção? Claro que sim, que a gente consegue atuar nessa prevenção. Aqui, ó, a gente vai conseguir atuar na prevenção? Imobilidade, sensibilidade reduzida do paciente, perfusão tecidual reduzida, lesão por pressão atual ou anterior, edema do paciente. Algumas coisas aqui, com prescrição médica, também se consegue atuar aqui, mas são fatores intrínsecos do paciente, tá?
aumento da umidade cutânea, por exemplo, devido à transpiração ou incontinência, né? A idade avançada, a medicação, por exemplo, sedativos que o paciente esteja tomando, doença aguda, temperatura corporal elevada, febre. Então, a gente vai conseguir atuar isso daqui de maneira mais, com mais dificuldade, né? Então, essa parte aqui da base maior é onde a gente consegue atuar melhor. E na base maior, que a gente consegue atuar melhor, a gente é justamente onde tem mais chance do paciente ter, né, o risco, né, o de lesão por pressão. Então, vocês entendem como a gente pode atuar realmente de maneira eficaz. Claro que vão existir pacientes que vão abrir lesões, mesmo com todas as nossas atitudes de prevenção, né? Nossa prescrição de prevenção, e aí a gente vai fazer fazer cumprir essa prescrição. E aí, fazendo cumprir a prescrição, dando tudo certo, a gente fazendo tudo direitinho. Tem paciente que vai abrir, tem paciente que vai abrir de qualquer maneira, tá? Porque tem os fatores intrínsecos também, não são só os fatores extrínsecos. Mas a gente precisa garantir, inclusive até tem medidas, né, da gente fazer com que a gente avalie se foi feito tudo corretamente, ou se algum ponto dessa prescrição falhou, né? Então, se foi feito tudo corretamente, a gente prescreveu e foi feita toda a prevenção corretamente, mesmo assim o paciente abriu, a gente consegue identificar através de indicadores e através dessa análise toda desses indicadores e da prescrição e de você cumprir, né, a prescrição, a gente consegue sim identificar realmente qual foi a falha, né? Onde foi a falha? Se existiu alguma falha, ou se não existiu nenhuma falha na prevenção do paciente, que a gente viu que realmente foram fatores intrínsecos que levou o paciente a abrir essa lesão, tá? Então, o que é que a gente vai prevenir? O que é que a gente vai prescrever, né, para esse paciente? A prescrição vai se dar justamente de acordo com aquela base dali que eu mostrei para vocês. A gente vai prescrever é, né, atitudes que a gente veja que vai reduzir a pressão, que vai reduzir o cisalhamento, que vai reduzir o atrito e que vai reduzir o microclima. Então, a gente vai prescrever mudança de decúbito, a gente vai prescrever troca de fralda, né? Mais vezes, para não deixar o paciente úmido tanto tempo. A gente vai prescrever banho para o paciente, secar bem o paciente. A gente vai prescrever a mudança do decúbito utilizando lençol móvel, tá? A gente vai prescrever elevar as pernas do paciente. A gente vai prescrever, inclusive, não elevar a cabeceira do paciente acima de 45 graus. Agora, salvo engano, o quê? Né? O paciente, Lavine, o paciente, ele está com dificuldade respiratória. Ele precisa, sim, manter a cabeceira elevada a 45 graus. Então, sim, claro que a respiração dele vai se sobrepor. Então, a gente vai sim elevar a cabeceira do paciente a 45 graus. Mas o paciente não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, nada relacionado a nem risco de pneumonia, né? Nem está em ventilação mecânica, porque a ventilação mecânica realmente precisa manter a cabeceira elevada, a gente não pode baixar essa cabeceira desse paciente. Então, se o paciente não está em ventilação mecânica, não está tendo risco de nem pneumonia, nem associada à ventilação, nem outro tipo de pneumonia, nenhum problema respiratório, a gente pode sim abaixar a cabeceira desse paciente, deixar a cabeceira desse paciente 30 graus no máximo. Por quê? Porque a gente vai evitar que o paciente escorregue na cama. Isso já é uma maneira, uma atitude de prevenção de lesão, tá? Já é sim uma prescrição, tá? Para a gente conseguir fazer. Claro que a gente vai avaliar o paciente como um todo, né? Como sempre eu tenho batido aqui nessa tecla, a gente vai avaliar o paciente como um todo, a gente não vai simplesmente chegar lá e dizer, a prescrição está pronta, né? O paciente é acamado, o paciente tem risco elevado de lesão por pressão, que vocês podem medir através da escala de Braden também. Então, aí fez lá a escala de Braden, mediu o risco dele, e aí deu o risco alto para lesão por pressão. Então, aqui, ó, a prescrição pronta. Deixar a cabeceira 30 graus, né? Tem toda a prescrição já está lá, toda pronta, tudo certo, né? E aí, a gente faz o quê? A gente está fazendo a mesma coisa para todos os pacientes,
Todos os pacientes são iguais? A gente não vai identificar qual é a comorbidade dele, né? Qual é o diagnóstico dele, o que é que ele precisa, quais são os outros fatores que vão interferir, né? Então, por isso que a avaliação é individual, a gente precisa realmente ver tudo que o paciente tem, né? Então, a prescrição a gente vai conseguir fazer dessa forma. Pensem sempre nos fatores extrínsecos, onde a gente pode atuar. Se a gente pode atuar no cisalhamento, no atrito, se a gente pode atuar no microclima, né, nessa umidade dessa pele desse paciente, a gente vai fazer o quê? A gente precisa manter a umidade da pele do paciente em equilíbrio. Então, a gente não vai deixar o paciente com uma umidade excessiva, com excesso de urina, fezes, né? Todos esses fluidos corporais que podem afetar o pH da pele, deixar a pele mais ácida e, consequentemente, mais suscetível a abrir lesão, né? Então, a gente não vai deixar o paciente suscetível a esse tipo de contato, né? E aí a gente vai fazer o quê? Vai passar creme de barreira, né? Para a gente evitar que entre em contato direto com os fluidos corporais. Aí não tem creme de barreira. A gente vai fazer o quê? Mesmo com o creme de barreira, a gente vai trocar essa fralda desse paciente mais vezes. A gente não vai deixar o paciente úmido tanto tempo, né? E aí a gente vai também fazer o quê com o restante da pele? Sem ser a pele dessa região genital. A gente vai deixar ela hidratada. A gente vai manter a umidade e não vai manter ela molhada. Vocês estão entendendo a diferença? Então, vocês vão manter a pele hidratada e não molhada, tá? Então, molhado é a gente manter o paciente com essa umidade toda, né? Que a gente não precisa, que o paciente não precisa ter, principalmente de fluidos tão ácidos, que são os fluidos corporais. A gente precisa proteger a pele desse paciente. E, ao mesmo tempo, a gente vai manter a pele hidratada, porque não pode deixar a pele ressecada, que é uma pele ressecada, ela vai ficar também muito mais suscetível a lesões, a abrir lesões, principalmente de atrito, porque a gente vai arrastar essa pele ressecada e já vai abrir lesão, tá? Os idosos têm muita dificuldade. Como assim, Anderson? Em relação a fazer troca de fralda, porque a gente precisa realmente manter uma frequência maior de trocas de fralda, por mais que seja, né, difícil, a gente sabe, né, do dia a dia, todo mundo, tá? A hidratação, existem vários hidratantes bons no mercado, que a gente pode, tanto o creme de barreira, quando a gente coloca para prevenir tanto lesão por atrito, né, como lesão também por contato desses fluidos, que é dermatite associada à incontinência, né, que a gente chama. A gente vai botar o creme de barreira para formar essa camada de barreira e o creme de barreira também vai hidratar essa pele, certo? Já tem a função hidratante. E existem outros hidratantes também no mercado. Claro que existe hidratante com AGE, Patrícia, como você botou aí, com AGE existe hidratantes. Não coloca óleo, tá, gente? O óleo de AGE vai esquentar a pele do paciente. Então, a gente não vai estar mantendo a temperatura corporal do paciente adequadamente. Então, por isso que a gente não utiliza óleo para hidratar a pele do paciente, tá? Os óleos pode ser outro, além de girassol. O óleo, normalmente, ele esquenta, tá? Não é a formulação do AGE especificamente, é a formulação do óleo, tá? Então, os óleos, de maneira geral, ele vai esquentar a pele do paciente. Existe o AGE na forma de hidratante, que o AGE na forma de hidratante vai ser muito mais eficaz, né? Muito melhor para o paciente do que o óleo, tá? Existe também outros hidratantes que não seja a base de AGE, que também são muito bons. Hidratantes que vendem de farmácia comum, não hidratantes. Não vamos colocar, gente, hidratante no paciente, que é claro que a família também às vezes chega com hidratante Nivea, hidratante da Boticário, hidratante da Natura, né, que são cosméticos, que são hidratantes que têm mais cheiro do que hidratam, sabe? Não são hidratantes terapêuticos. Então, o que a gente faz? A gente indica mais hidratantes terapêuticos, como o Fisiogel, o Cetaphil, o CeraVe, tá? Que são hidratantes que são mais
terapêuticos, né, para a pele ressecada, que eles são mais encorpados, que inclusive não tem cheiro, tem muitos hidratantes que não tem cheiro, que a gente não precisa estar colocando também tanto cheiro assim no paciente. Às vezes o próprio paciente enjoa, né, e tudo. Mas também quem gosta, né, do perfume, aí também tem as versões com perfume. Quantas trocas de fralda são necessárias para um plantão de 12 horas? Tati, vai depender muito do paciente, tá? O paciente está com. Isso é a sonda vesical de demora, que você colocou aí? Se o paciente tiver com sonda, o paciente não vai estar tão úmido, né? O paciente com sonda, ele vai precisar da troca pelo menos uma vez no plantão, porque você vai higienizar o paciente, vai ter que precisar higienizar o paciente e vai colocar o creme de barreira e vai hidratar, tá? Então, não tem essa necessidade, se a sonda não está vazando, né? Se ele não está em contato direto com o fluido da urina, vai trocar a fralda quando o paciente defecar, e quando o paciente, e se não defecar, vai trocar pelo menos uma vez no seu plantão, justamente para você conseguir manter a hidratação desse paciente. Se o hidratante não for um hidratante bom, ou se você não tiver o creme de barreira, nesse caso, porque o creme de barreira ele hidrata bem nessas 12 horas. Principalmente porque vocês não vão ficar às 12 horas. Você pode fazer até a higiene do paciente quando você chega. Mas o ideal é que você faça primeiro as medicações do paciente, né? E depois você vai fazer a higiene do paciente mais para um meio do plantão. Então, ele não vai ficar 12 horas, né, sem hidratação. É só pensar um pouco mais assim, que horas foi feita a última higiene desse paciente, porque a gente precisa manter a higiene do paciente, mesmo ele com sonda, vai manter a higiene do paciente, fazer bem a higienização, para a gente não juntar nenhum tipo nem de fungo, né, naquela região. E aí, o paciente pode suar, né? Tem tudo isso. Então, o suor também vai prejudicar. A gente precisa manter a higiene do paciente e depois fazer o uso do creme de barreira ou do hidratante para manter a pele do paciente hidratada, tá? Então, gente, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Que era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês, porque a gente está aqui falando sobre prevenção hoje, sobre tratamento. A gente tem inúmeras formas de tratamento. A gente também tem um ponto a falar em relação à prevenção, tá? Que a gente tem, hoje em dia, muitas coberturas no mercado que a gente consegue também, que consegue nos auxiliar também na prevenção. Claro que quando a gente coloca uma cobertura preventiva no paciente, a gente não vai se isentar, né, de cumprir toda a prescrição de enfermagem relacionada à mudança de decúbito, principalmente a hidratação do paciente, a todas essas coisas que a gente já comentou aqui, tá? Que a gente já falou. Existem sim coberturas muito boas no mercado que vai prevenir contra essa pressão. Antigamente, a gente utilizava filme transparente e hidrocolloide para poder fazer essa prevenção. E o que é que acontece? O filme transparente e o hidrocolloide são camadas únicas. Então, eles previnem sim contra a fricção e o cisalhamento. Porque se a gente colocar essa proteção na pele do paciente, dos dois, e o paciente fizer essa fricção e esse cisalhamento, esse movimento desse atrito, a gente vai sim manter a integridade da pele do paciente, vai ajudar bastante na pele não se rasgar naquela região, tá? Mas a gente não vai conseguir prevenir contra a pressão, porque a pressão, ele não tem camada suficiente, nem o filme, nem o hidrocolloide, vai ter camada suficiente para distribuir esta pressão, tá? O que a gente mais, o consenso internacional, né, recomenda hoje em dia, que é o nível de evidência alto, são as coberturas múltiplas camadas, que são feitas de espuma de poliuretano, de filme transparente, de silicone, tá? São essas 3 camadas que, no início, os fabricantes começaram a fabricar múltiplas camadas de 3 camadas, que são essas 3, e hoje a gente já tem no mercado múltiplas camadas de 5 camadas, que elas vão intercalando o filme transparente, a espuma de poliuretano e o silicone, tá? E as 5 camadas, elas vão, na hora que o paciente faz essa pressão, e inclusive a fricção e cisalhamento também, que faz esse movimento de fricção e cisalhamento, a pele do paciente fica
colada, né, no caso do adesivo do curativo, que é do silicone, que é um adesivo que não é aderente, né, que não vai causar nenhum tipo de lesão na pele do paciente. E aí, quem é que vai fazer o movimento quando o paciente se arrastar na cama? Quem é que vai fazer o movimento? A cobertura. Porque a cobertura tem várias camadas e ela vai fazendo isso daqui entre as camadas dela. Tá vendo? Então, esse atrito, essa fricção que o paciente vai fazendo no próprio curativo, a própria cobertura, vai fazendo isso aqui. Então, o movimento todo se dá na própria cobertura e não na pele do paciente. Então, a gente tem uma ajuda muito grande da tecnologia com as coberturas para prevenção, tá? E a pressão também é a mesma coisa. Quando pressiona, né, esse osso na superfície, a gente também tem as camadas que são justapostas, fazendo como se fosse uma pirâmide. E aí a gente vai redistribuindo essa pressão no curativo. E a gente também tem a tendência de prevenir muito mais essa pressão. E é claro que eu estou dizendo, repetindo, que a gente não vai deixar de mudar o paciente de decúbito. Por quê? Porque se a gente deixar mais de 2 horas, mesmo com o curativo também não vai dar conta, tá? Não é um nível de evidência que o curativo chegou assim para salvar a pátria, e o curativo, a cobertura, né, preventiva vai lá e vai resolver tudo, e a gente não vai nunca mais precisar trocar paciente de decúbito, né? Não é dessa forma, tá? Então, o paciente precisa continuar mudando o decúbito. É um plus a mais que a gente está dando a todos os cuidados básicos. E o nível de evidência A para a prevenção de lesão por pressão é a mudança de decúbito, certo? Ainda continua sendo a mudança de decúbito. Então, o paciente que muda decúbito, ele tem a tendência de não abrir nenhuma lesão por pressão. Por mais que ele esteja com curativo ou sem curativo, sem cobertura preventiva, tá? Mas, claro que se a gente tiver disponível cobertura preventiva, a gente coloca mais, porque é um plus a mais, realmente. A gente tem evidências de que a associação da cobertura preventiva com a mudança de decúbito e todas essas outras, a prescrição básica de tudo que a gente já falou aqui, aí a gente consegue níveis elevadíssimos, né, de não incidência de lesão por pressão neste ambiente, certo? Então, vocês associam, porque a associação é a chave de ouro, assim, para a gente conseguir realmente a prevenção mais eficaz, tá? Mais efetiva. Justamente por conta disso, porque quando o paciente não está com a cobertura preventiva, o que é que acontece? A gente não ele mesmo pode se mexer no leito, a gente não tem total controle de todo o atrito que ele mesmo pode fazer e do cisalhamento. E aí a cobertura já vai ajudar nesses momentos em que o paciente está se mexendo no leito, o paciente está escorregando, e a gente não vai conseguir, né? Então, a gente tem uma associação muito forte com a cobertura preventiva e que tem um nível de evidência bem elevado, tá? Para a gente prevenir. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí a dúvida de vocês, que como eu já expliquei nas outras lives, que estão gravadas, quem quiser assistir está lá gravada, são as lives mais curtinhas, mais objetivas, que a gente está fazendo aqui nesse aquecimento, para preparar vocês para a maratona, que é esse evento maravilhoso que vocês vão ter a partir do dia 31 de outubro, né? Segunda-feira, já está chegando, que a gente está tudo ansioso para esse momento. E aí, na segunda-feira, vocês vão ver também várias outras coisas que a gente não está falando aqui, né? Coisas bem mais específicas, assim, para a gente ter uma efetividade melhor no tratamento, nos nossos resultados, né? De tratamento de feridas, para a gente conseguir ser referência realmente no tratamento de feridas, tá? Obrigada, Rafael. Boa tarde, obrigada. Então é isso, gente. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, digam aí se gostaram, qual foi a sacada maior, né, de hoje, dessa live de hoje. E aí eu vou ficando por aqui. Quando eu salvar, vocês podem deixar lá nos comentários também qual foi a sacada de hoje, né? E Márcia, obrigada. Vocês também, viu? Obrigada. Eu fico muito feliz, gente. Fico muito feliz, Flávio. Que bom que amou. Eu fico muito feliz de estar conseguindo trazer realmente mais conhecimento para vocês,
Obrigada, Renilda, obrigada. Renilda Correia e Renilda Matos. Obrigada. E é isso. Aí a gente vai encerrando por aqui e até amanhã. Amanhã tem mais live, tá? Para vocês. A gente vai ficar salvo e a gente vai ficar. Vivi, na hora da maratona estarei trabalhando. Mas vai ficar disponível, tá? Vocês, na segunda-feira, a gente vai deixar mais informações para vocês lá nos grupos, tá? Do WhatsApp. Quem ainda não fez a inscrição, o link está lá na bio para vocês fazerem a inscrição e entrar no grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp a gente vai passar todas as informações, tá? Então, beijo para vocês. As lives ficam salvas, sim. Estão lá salvas as outras que eu fiz a semana passada também, já que vocês podem assistir lá no feed. Não vai ficar por muito tempo, na semana que vem eu retiro, né, essas lives do ar. E aí, pronto, é isso. E aí, se vocês tiverem alguma sugestão também de mais temas, eu vou colocar a caixinha de perguntas nos stories também para vocês responderem, certo? Beijo, e até amanhã. Tchau, obrigada.